O estado de emergência e o estado de calamidade pública são conceitos que muitas das vezes geram confusão. A diferença entre eles, porém, é relativamente simples. Enquanto o primeiro, o estado de emergência, se relaciona a uma possibilidade iminente de surgirem danos à saúde, à população e aos serviços públicos, o segundo, o estado de calamidade, a efetiva ocorrência de tais danos, os quais deixam de ser uma hipótese passando a realidade concreta posta. Por exemplo, antes de haver a primeira confirmação de coronavírus no Brasil, o ministro da Saúde publicou uma portaria declarando emergência na saúde pública, por se tratar de perigo iminente de contágio e disseminação do vírus. Após diversas confirmações do caso do Covid-19 no país, inclusive casos fatais como estão ocorrendo, aí sim foi declarado pelo presidente da República, com aprovação do Congresso Nacional, o estado de calamidade pública. A decretação da calamidade pública relaciona-se à necessidade do governo de aumentar o gasto público para combater a disseminação do dano, no caso, o coronavírus, principalmente no que se refere à disponibilização de recursos para os estados e municípios. A Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar 111, sancionada no ano de 2000, impõe que a União observe as metas fiscais e os limites de gasto determinados para cada ano, o que na prática limitaria o quanto o governo poderia gastar no combate ao coronavírus. Entretanto, meus amigos, a própria lei, em seu artigo 65, prevê que, na ocorrência de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional, o governo é dispensado, veja bem, o governo é dispensado de atingir a meta fiscal anteriormente imposta. Ou seja, a situação da calamidade pública, meus queridos, autoriza gastos extraordinários para o combate de situações calamitosas. Além disso, a Constituição Federal prevê a possibilidade de adoção de outras medidas em caso de calamidade pública, como a abertura de créditos extraordinários, nos termos do seu artigo 65. Mas não é só o estado de emergência ou estado de calamidade pública que podem ser decretados em situações extraordinárias e calamitosas de grandes proporções. Isso porque a Constituição Federal ainda prevê a possibilidade de decretação do estado de sítio e do estado de defesa, ambos pelo presidente da República, após autorização, é lógico, do Congresso Nacional em maioria absoluta, conforme prevê a Constituição no seu artigo 136, nos seus artigos 136 e 137. O estado de defesa, previsto no artigo 136 da Constituição, é decretado pelo presidente da República após ser confirmado pelo Congresso Nacional em voto de maioria absoluta. A medida do estado de defesa, ela tem como objeto a preservação, restabelecimento em locais restritos e determinados da ordem pública ou da paz social, quando ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções na natureza. O decreto que institui deverá determinar seu tempo de duração e especificar as áreas a serem abrangidas, além de permitir a adoção de medidas coercitivas, como, por exemplo, restrição dos direitos de reunião, do sigilo de correspondência e do sigilo de comunicação telegráfica e telefônica, bem como a ocupação e o uso temporário de bens e serviços públicos, respondendo à União pelos danos causados e custos decorrentes. O tempo de duração não poderá ser superior a 30 dias, podendo ser prorrogado uma vez por igual período. Já o estado de sítio, por sua vez,
está previsto no artigo 157 da Constituição Federal e poderá ser aplicado nos casos de comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia da medida tomada durante o estado de defesa. 2. Declaração de estado de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira. Nessas duas hipóteses, o pedido de declaração do estado de sítio é feito pelo presidente da República, mas tem que ser aprovado na sequência pela maioria absoluta do Congresso Nacional, conforme o artigo 137. Pois bem, meus amigos, esses são os estados que nós estamos vivendo. Estamos vivendo o estado de calamidade, ou seja, os gastos, os cofres públicos estão abertos. E se não tivermos um governo, governantes, líderes com cabeças boas e pensantes, aproveitando o estado de calamidade, eles podem quebrar qualquer país.